Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Viajante Digital. E hoje eu quero te falar sobre como é visitar Roma. Eu já fui para Roma duas vezes, uma vez no inverno e a segunda no verão. E vou te mostrar nesse vídeo um pouco sobre Roma. E vou te contar os pontos positivos e negativos de visitar essa cidade. Então, já deixa logo o seu like e fica ligado nesse vídeo porque você vai ver agora quais são os pontos positivos e negativos de visitar Roma. E vamos começar pelos pontos positivos e deixar os negativos só para o final. O primeiro ponto positivo é que em Roma é tudo perto. As principais atrações turísticas são tudo perto uma da outra, porque todas se localizam no centro histórico de Roma. Roma é basicamente dividido em duas partes. Tem a cidade de Roma, que é grande, é enorme, mas tem o centro histórico, que é a parte mais antiga de Roma. E lá você vai ver o Coliseu, vai ver o Palatino, Fontana de Trevi, o Panteão e outros pontos turísticos. E o legal é que você pode ir caminhando de um ponto turístico até o outro. Você não precisa pegar ônibus, pegar táxi, você pode ir caminhando mesmo. E o legal é que você caminhando lá naquele centro histórico, vendo aquelas coisas antigas, aqueles prédios antigos, você tem aquela sensação que você está vivendo lá naquela época, que tinha os imperadores, aqueles imperadores que prendiam as pessoas quando falavam mal do governo. Mas eu tô só brincando, isso nunca aconteceu e nem acontece hoje em dia. Mas então, você vai gostar demais, porque é muito legal você caminhar no centro histórico, você não precisar gastar dinheiro com táxi, com ônibus. Então, esse é o primeiro ponto positivo de visitar Roma. Agora vamos para o segundo ponto. Olha, o segundo ponto positivo é que os monumentos são impressionantes e você com certeza vai ficar de boca aberta com a grandiosidade dos monumentos. E é até difícil imaginar como esses monumentos enormes foram construídos há quase 2000 anos atrás. Agora, imagine o Coliseu, um estádio que podia receber mais de 50 mil pessoas. E era estádio usado para combates de gladiadores e outros espetáculos públicos. E ele foi construído em apenas 8 anos. E o sistema de construção do Coliseu era algo muito avançado para a época. Tinha locais que eles nem usavam argamassa ou cimento, aquelas pedras gigantes, eles encaixavam uma nas outras usando pinos de ferro. E o mais interessante é que você indo lá, 2000 anos depois, aquele estádio ainda está de pé. E também eu posso citar o Panteão, que é um monumento histórico que eu visitei e eu fiquei muito impressionado, até mais impressionado do que eu fiquei quando fui no Coliseu. Esse Panteão, ele tem uma cúpula de 43 metros de diâmetro e o absurdo é o peso dessa cúpula. Essa cúpula tem quase 5.000 toneladas, ou seja, quase 5 milhões de quilos. E essa cúpula foi construída há quase 2000 anos e não tem nenhuma pilastra, não tem nenhum pilar interno sustentando ela. E essa é a maior cúpula do mundo sem sustentação alguma e ela está em pé graças à geometria e à engenharia romana. E se você visita a Fontana de Trevi, que é a fonte mais famosa do mundo, você vai ver que aquilo é uma obra de arte. Você vai ver aquelas estátuas esculpidas em mármore gigante, aquelas estátuas, a fonte, todo o conjunto daquele monumento impressiona qualquer pessoa que vai lá visitar aquele local. É literalmente uma obra de arte. E tem muito mais monumentos impressionantes. Se eu falar de todos, o vídeo vai demorar 2 horas. Outro ponto positivo de visitar Roma é que aquelas lembrancinhas são bem baratas mesmo. E quando eu visitei Roma a primeira vez, eu comprei um Coliseu miniatura, mas bem pequeno mesmo. Eu paguei apenas €1. Eu tava com dó de comprar um grandão, né? Aí comprei um pequeno, paguei €1 só. Aí a segunda vez que eu fui para Roma, eu fui com a minha esposa, aí então ela foi comprando tudo que ela via. Mas mesmo assim, é muito mais barato você comprar essas coisas em Roma do que em qualquer lugar aqui na Europa. Lá é bem barato mesmo. Então, você vai voltar para sua casa cheio de bugiganga, cheio de lembrancinha, imã de geladeira, coisa para colocar na estante, vai gastar só um pouquinho, porque é bem barato lá. Ah, e também comida. Restaurante não é caro em Roma.
Apesar de ser um local bem turístico, os preços são bem acessíveis. A única coisa que eu não gostei dos restaurantes de lá, porque a comida é pouca. Todo mundo tava comigo, falou que tava satisfeito, que a comida é suficiente, mas pra mim não. Pra mim era sempre pouca comida. Eu tinha que comer 2 vezes pra poder falar que eu tava satisfeito. Ah, e o gelato lá é gostoso. É mais gostoso que qualquer sorvete que eu já experimentei em qualquer lugar que eu já fui. E se você gosta da história do cristianismo, Roma é um ótimo lugar para você visitar, porque tudo lá em Roma está intimamente ligado com o cristianismo, desde o Coliseu, Vaticano, as catacumbas, enfim, praticamente tudo em Roma está ligado ao cristianismo. O Vaticano, além da praça e da Basílica de São Pedro, o Vaticano também abriga muitos museus. Tem a Capela Sistina, que tem um teto pintado por Michelangelo, aquele teto que retrata o juízo final. Também tem a prisão Marmentina, que é um local que eu visitei pessoalmente. E essa prisão é bem famosa porque 2 pessoas bem conhecidas no cristianismo estiveram lá, presos, antes de serem executados, que foram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E também tem as catacumbas de Roma, que são túneis subterrâneos onde os primeiros cristãos eram enterrados. Eu visitei esse local e lá nesse local eles realizavam as suas reuniões, as suas missas durante o período de perseguição. E dentro dessas catacumbas você vai encontrar bastante símbolos cristãos. E na catacumba que eu visitei, que foi a catacumba de São Calixto, lá também estão enterrados alguns papas da igreja. Então, se você gosta de turismo religioso, se você gosta da história do cristianismo, não deixe de visitar esses locais. E tem muitos outros locais também que são intimamente ligados ao cristianismo. Pessoal, não esqueça de dar o seu like, deixe também o seu comentário aí. E se você já visitou Roma, comenta aí embaixo o que você mais gostou. Então vamos lá para mais um ponto positivo de visitar Roma. Uma vez você estando lá em Roma, você pode pegar um trem que te dá acesso muito fácil a outras cidades, tipo Nápoles, Pompeia, Florença e assim por diante. Então é muito fácil você se locomover dentro de Roma, quanto ir para as outras cidades ao redor. É fácil demais. Roma também tem muitas praças famosas que tem monumentos incríveis, tem cada escultura legal de se ver, coisa assim grandiosa mesmo. Pois então, esses foram os pontos positivos. Tem muito mais, mas eu escolhi apenas alguns. E agora nós vamos para os pontos negativos. Eu sei que tem muita coisa que eu vou falar aqui que é bem polêmico, mas não deixa de ser verdade. Então eu vou falar. Então vamos lá para os pontos negativos agora. Esse ponto negativo que eu vou falar agora chateia muitas pessoas. Muitos turistas reclamam disso. É que para poder entrar nos pontos turísticos, você tem que enfrentar uma fila enorme, que muitas vezes dura horas. Não só para poder entrar, mas também para poder comprar os ingressos. Agora imagine, você vai ficar algumas horas na fila para poder comprar os ingressos, depois vai ficar mais algumas horas na fila para poder entrar. Então é algo que deixa qualquer turista chateado, porque você vai perder pelo menos a metade do dia só em fila. Porém, existe uma forma que você não precisa enfrentar a fila de forma alguma, nem para poder comprar o ticket e nem para poder entrar nas atrações. Você pode comprar o seu ticket online, então você já não enfrenta a fila para poder comprar o ticket lá. E quando você for comprar o seu ticket online, você tem que escolher a opção Skip the Line, que em português seria algo como pular a fila. Porque quando você escolhe essa opção, você não enfrenta a fila de forma alguma. Enquanto as pessoas estão lá na fila, você tem um caminho especial para você passar e ir logo no seu destino final. E eu deixei aqui um guia turístico com dicas e informações sobre como você compra o seu ticket, Skip the Line, para não enfrentar a fila. Então é só escanear esse QR Code, baixar o guia no seu celular, no seu tablet, no computador, e você vai ter todas as informações para te ajudar na sua viagem. Então clica no QR Code e confere esse guia turístico que eu fiz especialmente para você. Então ok, agora que você já viu esse vídeo, quando você for para Roma, você vai ver as pessoas lá enfrentando aquela fila enorme. E você só passando direto assim, ó, vai dar até um tchauzinho para elas, porque elas não viram o vídeo, né? Você viu e você vai saber como entrar direto nas atrações turísticas sem enfrentar a fila. Então nós vamos agora para o segundo ponto negativo, que é um pouco polêmico. Pegar transporte público no verão, lá em Roma,
é literalmente os ônibus são lotados, aquele calor infernal e o pior de tudo é aquele cheiro insuportável. Literalmente, dentro do ônibus, o cheiro é podre, é insuportável. Mas muitos podem falar, mas europeu não toma banho. Só que eu vou falar uma coisa. Você quase não vai ver europeu dentro daqueles ônibus. Você quase não vai ver italiano dentro daqueles ônibus. Você vai ver muitos imigrantes dentro dos ônibus. Lá do Oriente Médio, África, Índia. Pelo menos 90% são essas pessoas. Ainda mais com o calor, aquele mau cheiro exalava de uma forma. É um conselho que eu te dou. Não pega transporte público em Roma. Principalmente no verão. No inverno pode ser mais tranquilo, né? Mas no verão não pega não. Sujeira. Roma é uma cidade muito suja, suja de verdade. É tudo pichado. Você vai ver cada monumento bonito, você vai ver casas, prédios históricos, tudo pichado. As calçadas é cheia de cocô, cheia de xixi. E no verão é aquele cheiro insuportável. Achei um absurdo. Em frente a algumas lojas de grife, loja luxuosa mesmo, na calçada assim em frente, tudo cheio de cocô, cheio de xixi. É algo vergonhoso para uma cidade turística igual Roma. E uma coisa eu te falo, não são os italianos que ficam mijando na calçada, cagando na calçada, pichando tudo, não são. Outra coisa negativa de você visitar Roma, e você tem que tomar muito cuidado, são com os vendedores ambulantes. Muitos deles se aproximam perto de você, te dando uma rosa, ou colocando uma pulseirinha no seu braço, só para você ver. E você fala, não quero, ele insiste, ele coloca no seu braço, te dá aquela rosinha, ou um lenço, não importa o que seja. Uma vez que você pegou aquilo na sua mão, ou ele colocou no seu braço, esquece. Ele vai começar a te cobrar por aquilo, ele vai começar a fazer escândalo que você tem que pagar ele, e é uma situação muito desagradável. Comigo isso nunca aconteceu porque eu estava ligado. Eu estava lá em Roma, chegou o vendedor perto de mim, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí ele começou a falar, obrigado. Aí eu fui logo querendo colocar uma pulseirinha no meu braço. Eu falei, olha, sai fora. E virei as costas e saí. Não fique com medo de você estar sendo rude, simplesmente sai fora dessa situação, porque eles são insuportáveis, são sem educação e são mau caráter também, porque isso é um mau caratismo. E mais uma vez, não são os vendedores italianos que fazem isso. Outra coisa negativa em visitar Roma são os famosos pickpockets, são os batedores de carteira. Nos locais turísticos sempre vai ter essas pessoas que só estão esperando você dar mole com algum pertence seu, com o celular, com a carteira, com a bolsa. Eles só esperam você vacilar para eles poderem te roubar. Eles geralmente agem em grupos. Um te distrai, começa a conversar com você, outro chega por trás, já pega um pertence seu, já passa para outro. Enfim, você nem percebe que foi roubado. Quando você perceber, já é tarde demais. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão falar, é xenofobia, mas dane-se, é o seguinte. A maioria dos pickpockets, dos batedores de carteira, são romenos. Então, eu não vou ser xenofóbico e falar que todos os batedores de carteira que tem lá em Roma e na Europa em geral são romenos. Não são. Tem de outras nacionalidades também. Porém, 99% dos batedores de carteira são romenos. E é verdade, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu faço é quando eu vejo um grupinho de romenos nos pontos turísticos, eu nem passo perto, porque eu sei que eu tenho 99% de chance de ser roubado. Então, esse é um ponto bem negativo de você visitar Roma. Tem que tomar cuidado e toma conta dos seus pertences. No meu guia turístico, que você vai encontrar escaneando esse QR Code, você vai encontrar muitas dicas de segurança para te ajudar a ter uma viagem bem sucedida, sem contratempo, sem você ter a decepção de que você foi roubado, de que algo deu errado. Então, dê uma olhada nesse guia turístico e planeja bem a sua viagem para tudo dar certo. Então vamos agora para o último ponto negativo que eu vou falar sobre visitar Roma. E isso aqui é algo muito importante. Roma é muito quente. No verão, o calor é extremo. Então, se você não gosta de calor, vai ser bem complicado para você. Então, uma dica é, você sempre tem que ter água com você. Porque vai te dar sede toda hora. Você vai beber água igual um camelo. Então, você tem que ter água com você o tempo todo. Pelo menos, para amenizar essa situação, esse calor extremo, você vai achar muitas fontes de águas potáveis em Roma. Então, você pode beber de boa. Não tem
problema algum. Então você pode usar a água dessas fontes tanto para beber quanto para se refrescar, tomar um banho, passar água no corpo. E um conselho que eu te dou é o seguinte: carrega uma garrafa com você, aquelas que tem um spray cheio d'água, né? Porque então, quando você estiver naquele calor insuportável, você vai usar essa garrafinha e vai borrifar água no seu corpo e vai te ajudar a se refrescar. Então, essa é uma forma de você remediar o calor extremo que é Roma. Então, esse é o vídeo de hoje. E não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e fique ligado para o próximo vídeo. Até mais!